Olá, seja você mulher ou homem que esteja ouvindo essa mensagem, quero perguntar a você o que vem à sua mente quando você pensa em marido. Talvez pode vir à sua mente de alguém ser violento, né? Ou até mesmo galinha, ser brutal, ou quem sabe dar em cima de outras mulheres, ou até mesmo alguém viciado em bebidas, viciado em drogas, viciado em carro, viciado em trabalho. E nós estamos perto da Páscoa nessa semana, né? E aí, quando nós pensamos em Jesus, o que vem à sua mente? Quando nós olhamos para Jesus e aquilo que ele realizou por nós na cruz, o que você pensa? Talvez você pode pensar em amor, entrega, em devoção, em sacrifício, em restauração, em esperança. E aí a pergunta é por que essas mesmas respostas não são quando nós pensamos em maridos? O que marido tem a ver com a Páscoa? O texto de Efésios, capítulo 5, ele vai nos mostrar isso hoje. Nós já vimos em Efésios que Deus deseja que os homens, como mulheres, sejam cheios do Espírito Santo. E aí nós veremos hoje essa plenitude do Espírito sendo vivida no lar, sendo vivida no casamento. E o que acontece quando o marido é cheio do Espírito? No versículo 23, nós vemos que o marido cheio do Espírito, ele diz o seguinte: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Liderança bíblica não é ditadura. Liderança bíblica é entrega, é doação, é sacrifício. Hernandes Dias Lopes diz que a família não pode ser acéfala, mas também não deve ser bicéfala. Ou seja, um marido foi designado por Deus para exercer a liderança no lar, ser o protetor, ser o provedor, e há um outro membro desse casamento, dessa família, a esposa, como sua companheira, como sua amiga, como seu complemento, como a sua auxiliadora. John Piper diz que a missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, a missão do marido, ele vai exercer liderança nesse sentido. Ele vai viver para a glória de Deus. Fazendo o quê? Amando a sua esposa, cuidando da sua esposa. Nós veremos isso. O apóstolo Paulo ele vai destrinchar um pouco mais esta ideia no decorrer dos próximos versículos, que nós encontramos agora do versículo 25. Olha o que diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O homem tem a tendência de ser amargo, de ser rude, de ser irritadiço, de ser grosseiro, e tudo isso é efeito da queda. Em Gênesis 3:16, diz que esse efeito ele vai, após Adão e Eva pecarem, isso interfere diretamente no relacionamento, há um conflito conjugal, porque o desejo da mulher será para o seu marido, e ele vai a dominar. Ou seja, a mulher vai ter dificuldade de submeter à liderança do marido, e ele, em contrapartida, o que ele vai fazer? Ele vai exercer domínio, mas não é assim que nós devemos agir. Não é assim que Jesus amou a igreja. Jesus se entregou pela igreja, Jesus se sacrificou, o justo morreu pelos injustos. Jesus não pecou, mas o preço do pecado ele pagou. Adão não. Adão esposa. Adão sabia que se eles comessem do fruto, certamente morreriam. E ao ser indagado por Deus, Adão responde: olha, Deus, foi a mulher que tu me deste. É como se Adão dissesse: Deus, se tem que matar alguém, matar ela. Então, Adão expôs a sua mulher à morte. Jesus não. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus é diferente. Esse é o padrão. O padrão, então, para nós homens, não é mais Gênesis 3:16. O padrão é João 3:16. O padrão não é dominar. O padrão é se sacrificar, é servir, é lavar os pés, como Jesus fez. John Piper diz o seguinte: o marido é chamado para liderar como Jesus, que é o leão de Judá e o cordeiro de Deus. Jesus tinha o coração de leão e o comportamento de cordeiro. Jesus era forte e manso, era duro e tenro, era ousado e quebrantado. E Jesus, então, estabelece o padrão de masculinidade. Olhando para Jesus, nós precisamos aprender que amar vai muitas vezes contrariar as nossas emoções, porque amor é uma decisão. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor ele se doa,
Então, o padrão de masculinidade bíblica é Jesus. Amar é se sacrificar. Amar também é santificar. Versículo 26 e 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus se entregou para santificar a igreja, purificá-la, e ele faz isso pelo lavar da palavra. A finalidade é apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja santa, uma igreja inculpável. E agora eu quero perguntar para você, como que é a igreja? Como que é a igreja que você faz parte? Você já pensou em desistir da igreja? Talvez você já desistiu da igreja. Talvez você não frequenta mais uma igreja, não tem irmãos em Cristo caminhando junto contigo, porque você viu tantas imperfeições, tantas falhas, tantos problemas, que isso fez você desistir. Mas Jesus, ele tem um projeto de apresentar o seu povo de forma santa, de forma gloriosa, sem mancha, sem ruga, de forma inculpável. Então, à medida que a igreja ela é nutrida pela palavra de Deus, porque o texto diz pelo lavar mediante a palavra, à medida que a igreja é nutrida pela palavra, as imperfeições começam a desaparecer. Então, da mesma forma, o casal, na medida em que ele ama a palavra de Deus, o relacionamento é aperfeiçoado. Conflitos vão haver, porque nós somos pecadores, mas na medida em que nós amamos a Deus cada vez mais, mediante a palavra dele, essas imperfeições começam a cair. Ambos vão ficando mais parecidos com Jesus. Ambos estão se esforçando agora não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então, você, marido, você é responsável por cuidar da vida espiritual da sua família, ajudá-los a se aproximar de Jesus, ser o pastor da esposa, ser o sacerdote do lar. Exerça esse ofício, não abra mão, ele é seu, é sua responsabilidade. Se você não fizer, outro vai ocupar o espaço, mas você deve exercer. Deus te chamou para liderar em amor, em sacrifício e em santidade a sua esposa e a sua família. Ser um exemplo de amor a Deus. Amar também é cuidar. Olha o versículo 28 até o 31. Diz o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E aí o 31 diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Veja essas declarações. Cuidar, amar a sua esposa, quem faz isso é como está cuidando do seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. E os dois se tornarão uma só carne. Nós já nos amamos, nós já cuidamos de nós mesmos, nós já nos alimentamos, nós nos agasalhamos, nós nos protegemos. Aquilo que pode trazer um risco a nós, nós ficamos em alerta, seja altura, velocidade, energia elétrica, animais, nós ficamos em estado de alerta porque nós já nos amamos. E o que Deus, então, nos chama a fazer é cuidar da esposa assim como nós cuidamos de nós mesmos. A afirmação é contundente: ninguém jamais odiou o próprio corpo. O problema, então, não é que nós nos amamos pouco, não acredite nessa mentira da sociedade. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. Não é que nós não nos amamos, a questão é que o nosso amor está desgovernado. Ao invés de amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como nós já nos amamos, esse é o problema. Nós invertemos isso. Nós começamos, então, a buscar o amor a nós mesmos. E aí esse cuidado é afetado, esse problema se manifesta no casamento também. Então, se nós quisermos amar a Deus, nós precisamos aprender a amá-lo acima de todas as coisas. Amar
o próximo como a nós mesmos. E nisso que entra o casamento, porque o casamento é algo muito sério. É a decisão mais importante que a gente toma depois da decisão de quem nós vamos servir. Depois que nós tomamos a decisão de que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a decisão de onde nós passaremos a nossa eternidade, a segunda decisão mais importante da nossa vida é com quem nós seguiremos e serviremos a Jesus enquanto estivermos nessa terra. Essa é a decisão mais importante, é coisa séria. Conforme nós lemos, né, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O que isso significa? Isso significa exclusividade. O casamento não é mais uma extensão agora do casamento dos pais. O marido agora ele não vai cuidar da mãe como prioridade máxima. Agora a sua prioridade máxima é a sua esposa, é a sua família, porque ele constituiu uma nova unidade familiar. Ele não vai correr sempre para a mamãe, porque ele vai resolver os seus problemas junto com a esposa. O marido vai amar a sua esposa e vai cuidar dela numa relação exclusiva. Ele deixou pai e mãe. Ele vai continuar honrando pai e mãe, mas a sua obrigação agora, principal, é com a sua família. Vai se unir, uma unidade. Não pode haver essa competição entre marido e mulher, porque os dois eles formam um time, eles formam uma unidade. Também fala da ideia de fidelidade. Não é mais que uma, mas é uma. Casamento é monogâmico. Então, é um só cônjuge. A sua mulher, o relacionamento é heterossexual, um homem e uma mulher, e eles vão se tornar uma só carne. Vai haver intimidade, intimidade de pensamento, intimidade de emoções, intimidade física. O sexo foi projetado por Deus não apenas para a procriação da espécie, mas também para o prazer dentro do casamento. Um primo meu diz que sexo antes do casamento é pecado, e não fazer sexo depois que está casado também é pecado. Então, o que Deus deseja é que haja intimidade. Casamento, meu amigo, é coisa séria. Casamento não é para menino, casamento é para homem, porque nós tiramos uma princesa, uma donzela, uma filha da casa dos pais e nós dizemos: deixa comigo que a partir de agora eu vou cuidar dela, eu vou protegê-la. Nós não podemos ser meninos, nós devemos ser homens de Deus para cuidar da esposa, ser fiéis a ela, não sermos rude, dedicar tempo a elas, sermos atenciosos, carinhosos, românticos, ouvir as suas necessidades, não usar palavras duras, não usar gestos grosseiros. O texto diz: quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Hernandes Dias Lopes diz que existem muitas mulheres que são viúvas de maridos vivos, porque eles não cuidam da esposa. Eles cuidam do carro, eles cuidam do trabalho, eles cuidam dos problemas dos amigos, eles cuidam dos esportes, eles cuidam de si mesmos, mas não cuidam da esposa. São maridos que querem continuar vivendo uma vida de solteiros. Deus nos chama, então, para cuidar da esposa como parte mais frágil, sermos os protetores. Colossenses 3,19 diz para amarmos a esposa e não a tratarmos com amargura, não sermos azedos, não sermos rudes, não sermos chatos, não sermos irritantes. Em vez de tratar a esposa com amargura, o marido, então, precisa ser um bálsamo na vida dela. Precisa ser um aliviador de tensões, precisa ser um amigo presente, precisa ser um companheiro sensível, que vive a vida comum no lar, protegendo-a. O marido deve cuidar da esposa. Por quê? O texto diz que tudo isso é uma ilustração. É uma ilustração do quê? Olha o versículo 32. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Casamento, meus amigos, é uma ilustração. É uma parábola do relacionamento de Cristo com a igreja. As mulheres devem ser auxiliadoras, devem ser submissas, assim como a igreja é submissa a Cristo. Os homens devem liderar em amor, assim como Jesus faz conosco, cuida de nós, nos santifica, se sacrificou por nós. Então, esse mistério
profundo, o relacionamento de Cristo com a igreja, ele foi revelado. Esse mistério profundo, ele deve ser ilustrado. O relacionamento entre marido e mulher, eles vão fornecer para a sociedade uma ilustração, um eco de uma realidade espiritual. David diz o seguinte, preste bem atenção, maridos, veja o que está em jogo aqui. Você e eu representamos Cristo perante um mundo que observa de que modo amamos nossas esposas. Se formos severos com elas, mostraremos ao mundo que Cristo é cruel com o seu povo. Se as ignorarmos, mostraremos ao mundo que Cristo não quer nada com o seu povo. Se abandonarmos nossas esposas, mostraremos ao mundo que Cristo abandona seu povo. Que imagens do relacionamento de Cristo com a igreja, nosso casamento está transmitindo a nossa cultura. O casamento é para refletir. O casamento é para ilustrar. O casamento é uma parábola do relacionamento de Cristo com a igreja. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Deus quer que o homem seja o líder amoroso do lar, que viva sua vida para se sacrificar, santificar e cuidar da esposa, refletindo assim o relacionamento de Cristo com a igreja. Pegando a ideia do pastor Davi Murk, gostaríamos de deixar mais prático ainda aquilo que nós ouvimos até aqui. Eu citei em determinado momento 1 Coríntios 13, acerca do amor. E aí, se nós substituirmos a palavra amor, ou a ideia amor no texto, e colocarmos marido, como que nós leríamos aquele texto? Veja só, o marido é paciente e bondoso. O marido não é ciumento nem presunçoso. O marido não é orgulhoso nem grosseiro. O marido não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. O marido não é irritável nem rancoroso. O marido não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O marido nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Querido amigo, que Deus nos ajude a viver esse texto, porque nós devemos amar a nossa esposa assim como Jesus nos amou. E isso só é possível se nós formos cheios do Espírito. Porque humanamente nós viveremos Gênesis 3:16. Domínio, seremos rude, seremos amargos, seremos chatos. Mas nós devemos o nosso padrão, para aqueles que estão em Cristo. O padrão é Jesus. E nós vamos amar como Cristo nos amou. Eu quero dar uma palavra para as mulheres que se iludem com o feminismo, com o empoderamento. Querida irmã, querida amiga, você acha mesmo que a Bíblia é machista? Você acha que o apóstolo Paulo é machista? Você vê que a ênfase do texto não é o autoritarismo. A ênfase do texto é amor em sacrifício, amor servindo. O problema é que homens e mulheres não querem fazer a vontade de Deus. Homens e mulheres querem viver à luz das suas próprias vontades. E aí questionam o projeto e o plano maravilhoso de Deus. Nós vimos hoje, amar é se entregar. Quando nós virmos sobre submissão, nós veremos que submissão também é se entregar. Então, ambos estão se entregando. Olha o que diz Cassian. Ele diz o seguinte: os homens foram criados, então, para refletir o poder, o amor e o autossacrifício do Senhor Jesus. As mulheres foram criadas para refletir a santidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. E o casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo com a sua noiva. Se homens e mulheres cumprirem os seus papéis, o casamento vai refletir essa relação entre Cristo e a igreja. Vai ser um testemunho a esse mundo. Que o Senhor Deus nos ajude, então, que a bênção do Senhor esteja sobre a minha casa e a sua casa, sobre o meu casamento e o seu casamento, para que possamos viver um para o outro e ambos para Deus. Um para o outro e ambos para Deus. Amém?
Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, para a glória dele. Um grande abraço.